Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de matemática para o PISM 2. E seguinte galera, na aula de hoje vou trabalhar com vocês com as razões trigonométricas na circunferência. Bom, nessa aula aqui vou trabalhar com vocês com o conceito de eixo seno, eixo cosseno. Vou falar também de valores notáveis para seno e cosseno no ciclo trigonométrico, e ainda a gente vai ter uma aula de exercícios para a gente aplicar tudo o que a gente aprendeu nessa aula aqui, beleza? Bom, a gente já tem uma grande quantidade de aulas de trigonometria. A gente já trabalhou com introdução à trigonometria, conceito de arco côngruo, já fizemos alguns exercícios. Caso você não tenha assistido nossas aulas anteriores de trigonometria, recomendo que você assista essas aulas, já que você vai precisar desse conhecimento prévio para entender o que vai ser trabalhado nessa aula aqui, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Beleza, galera, antes da gente entrar na parte de eixo seno e eixo cosseno em si, a gente tem que revisar o conceito de seno e cosseno. E para isso a gente vai utilizar o triângulo retângulo. Lembra lá do primeiro ano, que existe a trigonometria no triângulo retângulo, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa e tal? Bom, vou revisar esse conceito breve com vocês para a gente poder aplicar aqui no ciclo trigonométrico, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem um triângulo retângulo. Vamos relembrar o que é um triângulo retângulo, Eugênio? Bom, galera, o triângulo retângulo é basicamente um triângulo que apresenta um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Beleza? E olha só, a gente sabe que o lado que está oposto ao ângulo de 90 é chamado de hipotenusa, que eu representei pela letra H. E a gente tem, no caso, os dois lados sendo chamados de catetos. A gente pode ter cateto oposto ou cateto adjacente. Para isso, a gente vai ter que considerar um certo ângulo. Então, eu vou considerar que a gente tem aqui, no caso, um certo ângulo alfa. Se eu levo em consideração esse ângulo alfa, eu vou ter o seguinte, que esse CO vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa, esse lado é o cateto oposto, ou seja, é o lado que está oposto ao ângulo alfa, e esse lado aqui é o lado que está adjacente ao ângulo alfa, ou seja, está presente na mesma reta suporte que o ângulo alfa. Então, ó, o lado que está oposto ao ângulo é chamado de cateto oposto, e o lado que está oposto ao ângulo de 90 é hipotenusa, e o lado que está aqui na mesma reta suporte que o ângulo é chamado de cateto adjacente, beleza? Vamos relembrar do conceito de seno. A gente sabe que o seno é dado basicamente pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então essa que é a ideia básica de seno. Então o seno de um certo ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso para o triângulo retângulo, beleza? Agora cosseno. Cosseno a gente vai ter o seguinte, cateto adjacente por hipotenusa. Beleza? Agora tangente. Tangente é dada pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Aí no caso, galera, existem valores fundamentais que vocês têm que decorar. Porque olha só, para a gente trabalhar bem com o ciclo trigonométrico, vocês vão ter que saber esses valores de cabeça, tá? Porque a gente vai ter lá a noção de simetria e tal. Se você souber o valor do seno, do cosseno e da tangente desses três arcos, vocês vão estar muito bem preparados para aprender seno, cosseno e tangente dos arcos simétricos, beleza? Vocês vão ver que a simetria é muito importante nesse ponto, beleza? Então vamos lá, a gente tem seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Seno de 30, 1 meio, de 45, raiz de 2 por 2, de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60, 1 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 por 3, tangente de 45, 1, tangente de 60, raiz de 3. Bom, galera, existe uma musiquinha bem fácil para vocês decorarem isso aqui. A gente pode fazer assim, ó. O seno é 1, 2, 3, 1, 2, 3. O cosseno é 3, 2, 1, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, com raiz onde não tem 1. Aí para tangente, ó, raiz de 3 sobre 3, com raiz de 3 para a tangente. Então, ó, tem uma musiquinha bem bacana que um professor meu do ensino fundamental passou para a gente decorar aí os valores notáveis para seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Então vamos lá. O seno é 1, 2, 3, 1, 2, 3. O cosseno é 3, 2, 1, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, com raiz onde não tem 1, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui. Tangente, raiz de 3 sobre 3, com raiz de 3 para a tangente. Beleza, galera? Então, basicamente, quis fazer essa revisão básica para vocês entenderem bem o que a gente vai trabalhar nessa aula aqui. Beleza? Show de bola? Então, ó, fiquem atentos com isso aqui. Esses valores de seno, cosseno e tangente vocês têm que decorar. É de lei. Vocês não podem ir para o PISM 2 sem saber isso aqui. Beleza? Vamos lá, agora vamos dar sequência. E galera, só um aviso, eu não estou usando minha caneta, estou tendo que utilizar o meu mouse novo, tá? Então se ficar algum barulho de fundo aí é porque o mouse é novo, beleza? Agora sim, galera, a gente vai trabalhar com as razões trigonométricas na circunferência. Lembra que eu falei para vocês que a circunferência trigonométrica, o ciclo trigonométrico, é determinado basicamente
por dois eixos, né, um eixo vertical e um eixo horizontal, e esses dois eixos eles dividem a circunferência em 4 partes iguais que são chamadas de quadrantes. A gente sabe que a circunferência trigonométrica tem raio igual a 1, beleza? Então, mais ou menos assim, a gente tem, no caso, a circunferência trigonométrica. Agora a gente vai trabalhar com as razões trigonométricas, como eu já havia falado. Bom, eu falei para vocês que esse eixo vertical é um certo eixo Y. Para o ciclo trigonométrico, ele vai ser o eixo dos senos, beleza? Então o eixo Y é o eixo dos senos, beleza? E o eixo X vai ser basicamente o eixo dos cossenos, beleza? Então eixo X, eixo dos senos. Opa, eixo Y, eixo dos senos, né? Eixo X, eixo dos cossenos, beleza? Bom, olha só, vou fazer um exemplo bem básico para vocês aqui. Suponha que eu tenha um certo ponto P aqui. Olha só, para a gente chegar nesse ponto P, a gente tem que partir aqui da origem e andar uma certa distância, né? E a gente sabe que para todo e qualquer arco de circunferência, a gente vai ter um ângulo central correspondente. O ângulo central, no caso, é esse ângulo alfa aqui, por exemplo. Beleza? Show de bola. Eugênio, tem como determinar seno e cosseno desse ângulo alfa? Poxa, tem, porque olha só, você tem aqui no caso esse ponto P. O que você vai fazer? Você vai realizar uma projeção ortogonal sobre o eixo X. Ou seja, você vai traçar aqui vai traçar aqui no caso uma projeção. É como se esse ponto P' aqui fosse uma sombra desse ponto P sobre o eixo X, beleza? Aí vai ser formado aqui no caso um triângulo retângulo, beleza? Aí é só você usar aquilo que a gente acabou de ver aqui em trigonometria no triângulo retângulo. Aí você vai ter o seguinte, ó, de P até P' a gente vai ter uma certa medida. Eu posso chamar, por exemplo, essa medida de, sei lá, uma medida, vou chamar de, sei lá, de Y, tá? Aqui a gente vai ter uma certa medida Y, tá? A distância de P até P' é uma certa medida Y. Agora, a distância de P' até a origem, lembrando que esse ponto aqui, ó, é a origem, é basicamente, ó, deixa eu trocar a cor da caneta, peraí, ó, esse ponto aqui é basicamente o ponto 0 para X e 0 para Y, beleza? Então, olha só, aqui a gente vai ter uma certa distância, da origem até esse P', a gente pode chamar essa distância de X também, tá? Ou qualquer outra letra, tá? Vai ter uma certa distância. Para eu calcular o seno desse ângulo alfa aí é bem simples. O seno de alfa vai ser dado pelo cateto oposto ao alfa, que no caso seria essa distância de P até P', eu vou colocar P', tá? Que é a medida do segmento, P', dividido pela hipotenusa. Se a gente reparar bem, ó, a hipotenusa vai coincidir com o raio da circunferência trigonométrica. A gente sabe que o raio da circunferência trigonométrica vale 1, então essa medida aqui vale 1. Então o seno de alfa é dado basicamente, ó, pelo comprimento de P até P' dividido por 1, ou seja, o seno de alfa é basicamente P, é o comprimento de P até P'. Então, essa aqui é a ideia. Agora o cosseno, Eugênio, cosseno é a mesma coisa. Você vai pegar o cateto adjacente, que no caso, essa distância que vai da origem até P', a gente pode simplesmente chamar de P', não tem nenhum problema, e vai dividir pela hipotenusa. A hipotenusa, como a gente acabou de ver, coincide com o raio da circunferência, então vai ser P' por 1. Então, ó, o seno de alfa é dado basicamente por P', né, essa medida aqui. O cosseno de alfa vai ser dado basicamente por P', né, a medida de 0 até P'. Beleza? Se eu quisesse a tangente de alfa, tangente é bem simples. Tangente de alfa vai ser basicamente cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto vai de P até P'. Então é P'. Dividido pelo cateto adjacente, que no caso, ó, 0 até P', então P'. Então tá aqui o valor da tangente. Beleza? Agora olha só, galera. Mostrei para vocês como a gente determina seno e cosseno aqui no ciclo trigonométrico. Agora a gente vai trabalhar com os valores notáveis que eu falei para vocês. Beleza? Agora vamos descer. Agora vamos lá, galera. Olha só que legal. Os valores notáveis 30, 45 e 60. Beleza? Eu vou demonstrar para vocês que o seno de 30 é meio e que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vou fazer o mesmo para todos os arcos aqui. Bom, a gente tem aqui no caso o seguinte, ó. Esse ponto que eu posso chamar de ponto P, por exemplo, ó, é basicamente o ponto para o arco de 30 graus, beleza? Então, olha só, a gente sabe que todo e qualquer arco de circunferência tem um ângulo central correspondente. Eu falei para vocês que a medida de um arco de circunferência em graus é exatamente igual à medida do ângulo central correspondente. Então, se a medida desse arco vale 30, esse ângulo central também vale 30. Então, se a gente reparar bem, foi formado um triângulo retângulo pequenininho aqui.
E como a gente sabe, esse segmento em rosa é basicamente o raio da circunferência trigonométrica, então isso aqui vale 1. Tá? Então, ó, se eu quiser calcular o seno desse ângulo aqui, o seno de 30, é um valor notável, mas eu consigo demonstrar para vocês. Ó, seno de 30, ó, cateto oposto a esse ângulo de 30 aqui. O ângulo de 30 está aqui. Ó. O ângulo de 30 está aqui. Beleza. Cateto oposto, ó, do 0 até 1/2, vale 1/2, né? Então, o cateto oposto vale 1/2. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa vale 1. Então, 1/2 dividido por 1 é simplesmente 1/2. Então, o seno de 30 realmente vale 1/2. Comprovei para vocês. Posso fazer o mesmo para o cosseno. O cosseno de 30 ele é dado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a gente pega de 0 até raiz de 3 sobre 2, a gente vai ter simplesmente o cateto adjacente valendo raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que no caso vale 1, vai ficar simplesmente raiz de 3 sobre 2. Então, demonstrei para vocês como a gente consegue determinar seno e cosseno usando aqui o ciclo trigonométrico, beleza? Poderia fazer o mesmo aqui para o ângulo de 45 e o mesmo para o ângulo de 60, beleza? Não vou fazer isso para a gente não perder tempo, mas se você quiser fazer, vai dar a mesma coisa, tá? Ó, aqui a gente vai ter o ângulo de 45, aqui a gente vai ter o ângulo de 60 graus, tá? Aqui a gente vai ter o raio da circunferência medindo 1, aqui medindo 1 também. Basta você lembrar da trigonometria no triângulo retângulo. Seno, cateto oposto por hipotenusa, cosseno, cateto adjacente por hipotenusa e tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Se você fizer a mesma coisa que eu fiz aqui para o arco de 30, você vai encontrar os valores notáveis para 45 e 60 também. Beleza? Show de bola, galera? Bom, agora sim a gente vai trabalhar com os valores notáveis, tá? Isso aqui é importante a gente trabalhar. Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que existe lá simetria no ciclo trigonométrico? Eu falei para vocês que existe simetria em relação ao eixo vertical, simetria em relação ao eixo horizontal e simetria em relação à origem. Galera, a simetria ela vai ser extremamente importante aqui no ciclo trigonométrico. Por quê? Muitas questões vão chegar para você e vão te pedir assim: determine o valor da tangente de 420. Não é um arco notável, vamos pensar um arco notável. Determine o valor da cossecante de 330 graus. Aí você pode estar se perguntando: poxa, gente, o que é cossecante? Galera, cossecante é uma outra função trigonométrica que a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Mas vou dar um exemplo básico. Determine o cosseno de 330 graus. Aí você pode estar se perguntando: poxa, Jânio, como é que eu faço para determinar o cosseno de 330? Poxa, 30, 45, 60, a gente sabe. Mas 330 não tem como, gente. Tem. Vou mostrar para vocês que tem como determinar por simetria. Olha só que legal, galera. Isso aqui é muito importante. Cara, isso aqui vai te ajudar pra caramba na hora de resolver as questões. Então vamos lá. Aqui a gente tem os arcos notáveis. 30, 45 e 60. São aqueles arcos que a gente tem que decorar seno, cosseno e tangente. Beleza? Show de bola? Beleza, Eugênio. Agora olha só, galera. Lembra que eu falei pra vocês que também existem os chamados arcos de eixo? O 0 grau, o 90 graus, o 180 graus e o 270 graus. Esses arcos que eu marquei com a bolinha laranja são arcos de eixo, né? São os ângulos de eixo, tá? Eles marcam a divisão dos quadrantes, beleza? Então vamos lá. Bom, se a gente reparar bem aqui, ó, a gente tem algumas simetrias, a gente pode notar algumas simetrias. Por exemplo, aqui, ó, o 30 ele é simétrico ao 150 em relação ao eixo vertical. O mesmo vale para o 45, para o 135, 60 e 120. Como é que eu faço para ver se um arco é simétrico ao outro em relação ao eixo vertical? Eugênio, é simples. Se você tem um certo arco alfa e quer determinar um simétrico em relação ao eixo vertical, basta você pegar 180 e subtrair alfa. Por exemplo, o 30 graus. Se eu quero obter um simétrico em relação ao 30 graus no eixo vertical, basta pegar 180 e subtrair 30, 150. Beleza? A gente também tem simetria em relação ao eixo horizontal, né? Se eu quiser determinar um simétrico em relação ao eixo horizontal, é simples. Eu tenho, por exemplo, o ângulo de 30. Eu quero determinar um arco que é simétrico a ele em relação ao eixo horizontal, ou seja, em relação ao eixo X. Como é que eu faço, gente? Simples, você pega 360, subtrai 30, você vai encontrar um simétrico em relação ao eixo horizontal. Beleza? Então, por exemplo, o 30 e o 330, eles são simétricos em relação ao eixo horizontal. Beleza? Bom, existe também a simetria em relação à origem, né? Por exemplo, pensando ainda no 30. Se eu quiser determinar um arco que é simétrico ao 30 em relação à origem, é simples. Basta eu pegar 180 e somar 30. Vou encontrar 210. Aí você pode estar se perguntando: poxa, gente, você já falou de simetria numa aula, por que você está voltando com isso tudo agora? Porque olha só, galera, essa questão da simetria vai ser fundamental para a gente determinar seno, cosseno, tangente de arcos que não são notáveis. Verdade, gente? Verdade. Agora, presta muito bem atenção no que eu vou falar para vocês. Olha só, relações importantes.
arcos simétricos em relação ao eixo y possuem o mesmo seno e cossenos simétricos. Como assim? Como assim, Eugênio? Galera, lembra que eu falei para vocês que o eixo y ele é chamado de eixo dos senos e que o eixo x é chamado de eixo dos cossenos para o círculo trigonométrico? Então, galera, olha só. A gente sabe que o raio da circunferência trigonométrica vale 1. A gente sabe que esse ponto aqui é a origem, é o ponto 0 para x, 0 para y. Então, ó, daqui até aqui vale 1. Então tá aqui 1. Daqui até aqui também vale 1, então 1. Agora olha só. Daqui até aqui também é 1, só que olha só, você vai estar indo para a região negativa do plano cartesiano. Então aqui, ó, eu coloco menos 1. E aqui também vou estar indo para a região negativa do plano cartesiano. Então eu coloco menos 1 também. Então olha só, esse eixo que eu vou marcar para vocês, ó. Ó, tô marcando em amarelo. Galera, esse eixo grande aqui em amarelo, este eixo vertical é o eixo dos senos. Então, olha só, galera, o seno ele vai estar aqui no eixo y. Então, se eu quero descobrir o seno de um ângulo, eu vou ter que pensar nesse ângulo e vou ter que pensar no valor correspondente aqui no eixo y. Ah, Eugênio, agora eu entendi. É assim que eu vou fazer então? É, simples assim. E olha só, o valor máximo para o seno é 1. Tá? Então, o valor máximo para o seno é 1. O valor mínimo é menos 1. Ou seja, o seno, galera, pode ser qualquer valor que esteja entre menos 1 ou 1. Tá? Não existe valor de seno maior que 1, também não existe valor de seno menor que menos 1, beleza? Então, os valores possíveis para o seno estão nesse intervalo, de menos 1 até 1, beleza? O 90, por exemplo, o seno de 90 é exatamente igual a 1, tá? Então, ó, seno de 90 é 1. Olha só, o seno de 270 é menos 1. Beleza? Então, olha só. Se eu falei para vocês que eu vou encontrar o seno neste eixo y, então vamos pensar nos notáveis aqui. Vamos lá. Vamos pensar no 30, no 45 e no 60. Poxa, eu sei que o seno de 30 vale 1/2. Então, vou marcar aqui um pontinho em branco. Ó. Isso aqui eu sei que vale 1/2. Então, olha só. Como a gente consegue notar, 150 e 30 tem o mesmo correspondente no eixo y. Ou seja, 150 e 30 tem o mesmo seno. Beleza? O mesmo vale aqui para o 45 e para o 135. Esses arcos que são simétricos em relação ao eixo vertical têm o mesmo seno. Tá? Então aqui, ó, raiz de 2 por 2. Ambos têm o seno valendo raiz de 2 por 2. Caramba, Eugênio, que bisurado, hein? É, cara, é bisurado mesmo. Tá? Mesmo vale aqui para o 60 e para o 120. Ó. Eles estão no mesmo nível vertical, são simétricos em relação ao eixo vertical, possuem o mesmo seno. Eugênio, mas eu não entendi aquela história lá de cosseno simétrico. Como assim? Galera, se eu quiser encontrar o seno, eu vou ter que olhar para o eixo y. Agora, se eu quiser encontrar o cosseno, eu vou ter que olhar para o eixo x, beleza? Então, ó, o cosseno ele tá aqui, galera. Deixa eu marcar para você aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou usar até uma outra cor, vou usar aqui um verde. Então, ó, todos os valores possíveis para o cosseno estão nesse intervalo aqui, ó, de menos 1 até 1. Ah, Eugênio, então, ó, o valor máximo para o seno e para o cosseno é o mesmo valor mínimo também? Exatamente, ó. Então, ó, o cosseno ele também vai variar de menos 1 até 1. Tá? Então o valor máximo para o cosseno é 1, tá? E o valor mínimo para o cosseno é menos 1, beleza? Não existe um cosseno igual a 3, um cosseno igual a 2, não existe cosseno maior do que 1, da mesma forma que não existe cosseno menor do que menos 1. Show de bola, galera? Beleza. Então olha só, vou fazer a mesma analogia que eu fiz para vocês. Então, ó, se eu quero encontrar um cosseno, eu vou ter que olhar para o eixo x, não tem jeito, tá bom? Agora vamos pensar nos notáveis aqui, tá? Então vamos lá. Para a gente pensar nos notáveis, eu vou ter que traçar uma retinha aqui, ó. Então, olha só, não ficou muito simétrico, galera, porque eu fiz isso aqui à mão, tá? Não ficou 100% simétrico. A minha ideia era fazer o mais simétrico possível, mas não ficou tão assim, tá? Então, olha só. Quanto que vale o cosseno de 30, Eugênio? Poxa, cosseno de 30, esse valorzinho aqui, ó. Ó, o cosseno de 30, ele vale raiz de 3 por 2. E se a gente reparar bem, ó, fazendo essa correspondência do 30 em relação ao eixo x, eu vou encontrar aqui no caso o cosseno de 30, que é raiz de 3 por 2. E se eu reparar bem aqui no caso, o 330 vai ter no caso aqui, ó, o mesmo cosseno que o 30. Caramba, Eugênio, isso tem a ver com simetria também? Tem. Aí a gente já pode até descer aqui um pouquinho mais, ó. Ó, arcos simétricos em relação ao eixo x possuem mesmo cosseno e senos simétricos. Já vou entrar nessa parte de cossenos e senos simétricos. Mas olha só, por hora eu quero que você entenda isso, tá? Então, ó,
arcos que são simétricos em relação ao eixo y possuem mesmo seno, e arcos que são simétricos em relação ao eixo x possuem mesmo cosseno. Se eu pensar, por exemplo, no 45, ó, o 45, ele vai, ó, como eu falei para vocês, não ficou muito simétrico, tá? Era pro 315, tá aqui certinho, mas não ficou muito simétrico, tá? Então, olha só, o 45, ele vai ter o cosseno dele aqui no eixo x também, né? Poxa, óbvio, né? Beleza. Então, Então, o 45 vai ter o cosseno dele aqui. Cosseno de 45 vale raiz de 2 por 2. E se eu reparar bem aqui no caso, ó, não ficou simétrico, era para o 315 tá batendo aqui certinho. Então, ó, o 315 e o 45 são simétricos em relação ao eixo horizontal. Eles possuem mesmo cosseno. Verdade, gente? Verdade. Tá? Poderia fazer a mesma analogia para o 60. O 60, ele vai ter o cosseno dele aqui também. Ó. O cosseno de 60, ele vale meio. Vale meio. Certo? E olha só, se eu reparar bem, o 60 e o 300, eles são simétricos em relação ao eixo horizontal. Por quê? Se eu faço 360 menos 60, eu vou obter 300. Então, ó, vou até colocar para vocês aqui, ó. Ó, seno. Vou colocar um arco só para vocês entenderem, tá? Seno de 30 é igual a seno de 150. Cosseno de 30 é igual ao cosseno de 330. Beleza, galera? Agora, olha só. Eu falei para vocês essa parte aqui de arcos simétricos em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Espero que vocês tenham entendido. Então, só vou recapitular. Arcos que estão no mesmo nível vertical, arcos que são simétricos em relação ao eixo y, possuem mesmo seno. Arcos que são simétricos em relação ao eixo x possuem mesmo cosseno. Então, arcos que são simétricos em relação ao eixo y, mesmo seno. Arcos que são simétricos em relação ao eixo x, mesmo cosseno. Beleza? Aí você pode estar se perguntando, pô, Júnior, entendi legal essa questão aí de seno e cosseno simétrico, não tem como você explicar melhor? Tem, obviamente. Então, olha só. Para isso eu vou ter que apagar um pouco aqui para a nossa ilustração não ficar muito carregada, tá? Eu vou pensar em um arco só para a gente poder ilustrar isso de uma maneira legal, tá? Então eu vou pensar aqui só no 30 para a gente poder explicar isso. Então, ó, eu sei, aqui eu tenho o cosseno de 30, vale raiz de 3 por 2. Já marquei aqui, ó, seno e cosseno de 30. Beleza. Olha só, o 30, ele é simétrico ao 150 em relação ao eixo vertical. Ou seja, eles possuem o mesmo seno. Agora, o que significa dizer que eles possuem cossenos simétricos? Não entendi isso, gente. Galera, olha só. O cosseno de 30 não é raiz de 3 sobre 2? É, Eugênio, isso aí a gente sabe. Quanto é o simétrico de raiz de 3 sobre 2? Você pode se perguntar, Eugênio, não lembro desse negócio de simétrico não. Galera, simétrico é basicamente o número com sinal trocado. Então é menos raiz de 3 por 2. Então, ó, se eu quiser descobrir o cosseno de 150 é simples. Basta pegar o cosseno de 30 e trocar o sinal, tá bom? Então, ó, o cosseno de 150 é, ó, vou colocar aqui, ó. O cosseno de 150 é o cosseno de 30 com sinal trocado, ou seja, é menos raiz de 3 sobre 2. Então, olha só, 30 e 150 são simétricos em relação ao eixo vertical. Possuem mesmo seno, no entanto, cossenos simétricos, ou seja, cossenos com sinais trocados. Beleza? Então, o seno é igual, o cosseno é o mesmo, só muda o sinal. Beleza? Show de bola? Bom, posso aplicar isso aqui também, para o 30 e para o 130. Ó, 30 e 130, ó, 30 e 330 são simétricos em relação ao eixo horizontal, ou seja, eles possuem o mesmo cosseno, mas eles vão possuir senos simétricos. Como assim senos simétricos, Eugênio? O seno de 30 não vale 1/2? O seno de 330 vai ser 1/2 com o sinal trocado, ou seja, o seno de 130 vai ser menos meio. Beleza? Ah, Eugênio, agora eu entendi. Então, galera, basicamente é isso que vocês vão ter que saber. Tá? Agora a gente vai falar do último caso de simetria, que é importante aqui para o ciclo trigonométrico, para determinar seno e cosseno também. Agora vamos falar dessa terceira relação importante. Ó. Arcos simétricos em relação à origem possuem seno e cosseno simétricos. Como assim, gente? Vou usar o 30 de exemplo de novo. O 30 é um arco fácil de demonstrar isso. Né? Então, se eu quero determinar um arco que é simétrico ao 30 em relação à origem, basta pegar 180 e somar 30. Né? Então tá aqui, ó.
Não ficou 100% simétrico, galera, era para essa reta estar passando da origem, mas como eu falei para vocês, eu não consegui fazer 100% simétrico, beleza? Vou traçar com uma cor diferente para não confundir vocês, tá? Então, olha só, o 30 e o 210, eles são simétricos em relação à origem, beleza? Aí você pode estar se perguntando, poxa, Gênio, o que isso vai influenciar na hora de determinar seno e cosseno? Galera, a gente sabe o seno e o cosseno dos arcos notáveis, e a gente vai usar a simetria para nosso favor para isso. Então, olha só, eu sei que o seno de 30 vale meio, e o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. O 210 vai ter o mesmo seno e o mesmo cosseno, no entanto, com sinal trocado. Ou seja, o seno de 210 vai ser o seno de 30 com sinal trocado, ou seja, vai ser menos meio. E o cosseno de 210 vai ser o cosseno de 30 com sinal trocado, ou seja, menos raiz de 3 sobre 2. Tá vendo, galera? Não é difícil. Isso vai facilitar pra caramba a vida de vocês. Bom, galera, basicamente era isso que eu queria passar de simetria. Agora a gente vai trabalhar com uma coisa bem importante, que é a chamada redução ao primeiro quadrante, né? Isso aqui é bacana, porque muitas pessoas acham que é complexo, mas na verdade não é. É uma coisa bem simples, né? Então vamos lá. O que é reduzir um arco ao primeiro quadrante, Eugênio? Galera, isso aí está relacionado com simetria, tá? Então se você não entendeu bem a parte de simetria, ou está um pouco perdido, caiu nessa aula de paraquedas, cara, assiste a nossa aula anterior de trigonometria, que eu falei de simetria de maneira bem mais aprofundada, beleza? Então vamos lá, galera. O que é reduzir um arco ao primeiro quadrante? É simples, é eu pegar um arco e encontrar um simétrico a ele no primeiro quadrante, beleza? Então essa aqui é a ideia. Vou até fazer a leitura formal para vocês. Consiste basicamente em determinar um arco simétrico ao ângulo em questão que esteja contido no primeiro quadrante. Após determinar esse simétrico, é possível determinar o seno e o cosseno do ângulo dado por simetria. Então, olha só. Vou fazer um exemplo básico para vocês entenderem. Determine o valor do cosseno de 4π sobre 3 utilizando a redução ao primeiro quadrante, tá? Então as questões, elas vão trazer isso para você, tá? Então vamos falar assim, ó. Determine o cosseno de tal ângulo reduzindo o primeiro quadrante. É simples, você vai pegar esse ângulo e vai encontrar um arco que é simétrico a ele no primeiro quadrante. E a partir desse arco simétrico do primeiro quadrante, que geralmente vai ser um arco notável, você vai conseguir determinar seno e cosseno desse ângulo, beleza? Então olha só. Primeiramente, está 4π sobre 3. Vamos melhorar isso aqui. A gente sabe que o π é 180. Então, ó, a gente quer descobrir o cosseno de 4 vezes o 180 dividido por 3. Certo? Bom, posso simplificar aqui por 3. E aqui também. Aqui fica 1. Aqui fica 60. O resultado disso aqui vai ser quanto? Bom, vai ser 4 vezes 60. Isso aqui vai dar 240 graus. Ou seja, a gente quer determinar o cosseno de 240. Aí você pode estar se perguntando, poxa, Eugênio, como é que eu vou fazer para determinar um simétrico ao 240 que esteja contido no primeiro quadrante? Aí, filho, vou te dar um bizu. Presta atenção nessa parte aqui. Ó, faz um ciclo de esboço, tá? Eu tenho aqui as ferramentas para fazer bonitinho. Lá na hora faz à mão, tá? Não precisa ficar se preocupando com estética, não. O pessoal do PISM não vai se preocupar com isso, tá? Eles só querem ver o seu raciocínio. Se tiver torto, se tiver os caramba, não tem problema, tá? Se a conta estiver certa, tá tranquilo, tá? Qualquer hora eu mostro para vocês as minhas provas do PISM 2, tá? Uma porrada de esboço mal feito de figura, mas as contas estavam certas, consideraram. Então fiquem tranquilos. Então esse aqui é o eixo do seno, esse aqui é o eixo do seno e esse aqui é o eixo do cosseno, certo? Então, olha só, eu sei que aqui é 90, eu sei que aqui é 0, eu sei que aqui é 180 e eu sei que aqui é 270. Aí, o que você vai fazer? Você vai marcar mais ou menos onde está o 240. Pô, 240, ele não está aqui, aqui é de 90 a 180, então ele está aqui, ó. Ele está entre 180 e 270, está mais ou menos aqui. Aí você pode pensar assim, poxa, o único caso de simetria que pode ter entre 240 e um arco do primeiro quadrante é uma simetria em relação à origem, né, Eugênio? Exatamente. Não tem como você ter simetria em relação ao eixo vertical aqui, não. Nem simetria em relação ao eixo horizontal, beleza? Então o que você vai fazer? Ó, se eu quero determinar um arco que é simétrico ao outro em relação à origem, é simples. Então vou pegar o seguinte, ó, vou ter um certo arco alfa, vale alfa graus, vou somar com 180 e no final vou obter o 240. Usando essa formuleta, você vai obter o arco que é simétrico ao 240 no primeiro quadrante, beleza? Então, esse 180 somando passa subtraindo. Então, alfa vai ser igual a 60 graus, beleza? Então, ó, o 240 ele é simétrico ao 60 em relação à origem, beleza? E como a gente acabou de ver, arcos que são simétricos em relação à origem possuem seno e cosseno simétricos. Ou seja, vamos lembrar, eu sei seno de 60... Eu sei que o seno de 60 é raiz de 3 por 2. Raiz de 3 por 2. E sei também que o cosseno de 60 vale meio. Se eu quero determinar
seno de 240 e cosseno de 240, basta eu trocar o sinal. Então aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2. E aqui vai ser menos meio. Ó, 240, aqui vai ser menos meio. Beleza, galera? Então, ó, basicamente é assim que a gente vai fazer redução ao primeiro quadrante. Beleza? Galera, dessa forma a gente encerra a parte teórica da aula. Espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandando para os alunos ou me chamar no WhatsApp que na medida do possível eu respondo. É isso, valeu, fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo junto.